Taubaté das Antigas é um grupo criado nas redes sociais há pouco mais de um ano e meio, cujo objetivo, além de matar a saudade de uma época dourada em Taubaté, é resgatar histórias de pessoas, famílias inteiras e aspectos de uma cidade que muda todo dia. As postagens são sempre de fotografias comentadas ou à procura de identificação. E a trupe também promove encontros para essas trocas de conteúdo. Nesta semana, uma parte dos integrantes do Taubaté das Antigas visitou o Museu Histórico Pedagógico e o Museu da Imagem do Som de Taubaté. Foi uma tarde enriquecedora culturalmente, onde selou-se a união entre pessoas da sociedade interessadas em preservar o que temos de bom e a divisão de museus responsável pela salvaguarda da nossa história. É como se fosse assim um estilo caracol. O visitante chega e vendo pela marcação do chão, pelas setas, ele vai adentrando na história de Taubaté, aqui a localização geográfica, aqui as primeiras informações sobre a capitania, onde foi localizada a vila de Taubaté, e ele fazendo o contorno, seguindo, ele vai adentrando na história de Taubaté.
Isso mesmo, criançada. Vocês são espalhados em todas as partes do mundo? Cada um de um lugar? E de que cidade vocês são? Seja Rodeio, seja onde? Ah, onde tem rodeio? E que outra cidade tem aqui? Mas eu nasci. Você nasceu aqui? Eu quero ver isso pra mim! Porque são 23 closes para conhecer para qualquer que se chama Zootrópico, que as primeiras imagens eram de animais. Vocês estão curtindo, estão gostando? Mas nós vamos dar continuidade para esse trabalho e vamos lançar no Facebook um listal quando estiver prontinha para vocês estarem voltando em dias alternados, conforme vocês queiram. Se quiser marcar um outro momento com todo mundo, a gente vai ficar feliz também, da mesma forma, para vocês estarem acompanhando esse trabalho nosso, a exposição da Revolução de 32. Essas fotos que vocês estão vendo aqui no telão são da exposição a respeito da Revolução de 32 em São Paulo, né, Dona Lia? Dona Lia gentilmente nos cedeu cópia das fotos e aquelas que estão na salinha são da Revolução de 32 na região. É isso, Dona Lia? No quadro, né? Então eu gostaria muito que vocês acompanhassem esse trabalho junto conosco, porque nós todos estamos provando aqui que temos sede de história. E que não é que a gente viva de memória, é que quem somos nós se não estivermos embasados no passado, nas coisas boas. Tudo isso que nós somos hoje, nós aprendemos a ser um dia, certo? Cada um de nós leva consigo uma história, um senso histórico, que é a nossa querida Taubaté, a primeira cidade do Vale do Paraíba. Eu agradeço de coração a todos vocês. Vou agradecer também a equipe que trabalhou junto comigo aqui, que foi o professor Josué, que não dá para passar despercebido. A gente está tentando roubar a educação, trazê-lo aqui para trabalhar conosco, como arte e educação, como vai fazer aqui com a gente. A Yasmin, que é a estagiária nossa, está na porta da filha. Está faltando aqui o Maurício, que deve estar faltando por aí. Lá no fundo tem as duas ajudantes nossas companheiras. A Madalena, levanta a mão aí, Madalena. E a Elaine. E junto comigo vai estar conosco a nossa querida, amada, valente, felicidade. Eu acho que eu não esqueci de ninguém. E aquele maravilhoso amigo Luizista, que já é o irmão querido da casa, já chega até brinco, né, Luiz? A gente até já fez umas brincadeiras. Então, olha, quero que vocês se sintam à vontade. É um complexo de museus. Vocês viram lá em cima o Museu Histórico, descendo aquele corredor, vocês entrariam daí no Arquivo Histórico, na biblioteca, e depois passamos aqui pelo Museu do Automóvel e chegamos no listal. Então, é um complexo que Taubaté tem sobre a história em vários aspectos, que o taubatéano precisa conhecer. Nós viemos conversando com aquela senhora, como é o nome? Dona Marisa, ainda mais esposada. A gente sai fora, paga para conhecer os museus de fora e não conhecemos os museus aqui em Taubaté. Né? Então nós temos, por exemplo, no Arquivo Histórico, que é a minha área, a documentação começa em 1649, com o inventário de Dionísia de Góes. É raríssimo ter documento do século XVII, né, Amanda? 1600, né? É raríssimo. Aqui em Taubaté nós temos uma quantidade maravilhosa de documentação seiscentistas que fala da origem de Taubaté.
Fala, inclusive, da formação das ruas de Taubaté. Normalmente, em todos os livros sobre história de Taubaté, vocês vão ler que Taubaté, na planilha, na planta de Taubaté, quando Jacques Pérez fundou a vila, ele numerou as ruas. Então, ele colocou a rua número 1, número 2, 3, 4, e depois as transversais, né, fazendo uma espécie de tábua de xadrez, que era o tipo da colonização espanhola. Então, todos os livros de Taubaté começam dizendo que a primeira rua de Taubaté foi a rua da região do Tanque, que hoje é o Dr. Vinca. Isso pode ser, não é errado, porque até então não se sabia da documentação. Foi encontrado no arquivo histórico o registro de convivendo de uma casa, onde ele dizia o seguinte: a minha casa fica na primeira rua de Taubaté, conhecida como a primeira rua, e hoje é a Rua das Flores. A Rua das Flores, hoje, é a Visconde do Rio Branco. Então, normalmente, quando vocês leem a história das ruas, tem aquela impressão de que a rua número 1 é a do Tanque, a número 2 é a Marquês do Herval com a Pedro Costa, depois, então, de baixo para cima, a situação da cidade. E não foi. Foi feita a numeração da Rua Visconde do Rio Branco para a região do Mercado. Então, são pequenas informações, mas que acabam fazendo o conjunto da história de Taubaté. Essa área aqui do mercado que tem aquela bica, que antes era uma mina de água, que agora não tem mais. A bica do Bugre. A bica do Bugre. Ali tinha, na região onde hoje é a barganha ali era a região do Tanque. Então vinha o Córrego do Correio, que hoje é canalizado, né, desde a Avenida Desembargador, chegava ali formado um tanque, onde era a guarda da cidade. As pessoas que precisavam de água eram ali que iam buscar, como também os animais iam beber, mais ou menos naquela região é que nós temos os pastos porque o nome fica da o Bugre é como se fosse um, tem a lenda. Não é dizer que tinha índio no Bugre. Não, aqui é uma região, se você for lá para trás, era uma região onde tinha, nós temos os primeiros habitantes, são os indígenas mesmo, né? E o pessoal veio de São Paulo, quando Santo André foi desmembrado, eles não quiseram ir para São Paulo. O pessoal não quis morar lá, não quis. Então eles adentraram a região do vale e começam a habitar o vale. Quando esse pessoal, essa grande quantidade de famílias de São Paulo veio para cá, o que aconteceu? Portugal, as terras eram da Cabeça de Pinheiro, e ela solicita, não seria propriamente ela, mas as pessoas que falavam por ela, que aqui seja habitada. Então vem Jacques Pérez e começa a fazer a vila, começa a levantar o povoamento. E esse povoamento vai ser levado à vila em 1645. Então, Taubaté é anterior a 1645. Comemora-se a data de 1645 como sendo a fundação da cidade, da vila. E não foi a fundação, foi a elevação do povoado à fundação da vila. Então tem muita história que precisa ser, o Taubaté tem que se orgulhar, porque é uma história muito bonita, né? Só que precisa ser conhecida, ela tem que ser conhecida. As raças de índio aqui, porque minha mãe contava que a minha bisavó, né, era índia Bugre. Foi achada no mato, inclusive não tinha nome, né? E era índia Bugre, mas isso lá em Minas. Então eu fico pensando, né? É que o Bugre era visto como o índio. O índio. É generalizado dentro do Bugre. Então a bica do Bugre podia ser também a bica do índio. Não, era uma bica, podia ser uma guarda, uma nascente de água. Certo. Uma nascente de água. E ali criou-se a lenda da bica do Bugre, que impede que aquela água não vai embora. Eu não fui embora, mas nunca bebi daquela água. Não bebe daquela água, não vai embora de Taubaté. Eu moro em Santa Cidade
marcar um momento, um próximo momento, onde a nossa querida aqui vai estar junto com a gente, e vocês venham com esses questionamentos, sabe? Isso não só questionamento, como conhecimento. Sim. Eu li uma frase muito interessante. A única coisa que eu sei é que eu não sei nada. Mas eu sei muita coisa. Então, é muita história. Vocês abraçariam essa causa? Vamos nos encontrar novamente para a gente marcar um momento cultural, histórico mesmo, onde vocês venham com essas perguntas e a dona Lia é a pessoa indicada para estar respondendo tudo isso para a gente. Não só respondendo, como também receber o ensinamento. Sim, quando eu atendo consulente lá no arquivo. É incrível. Eles vão atrás de documentação e acabam me deixando uma tonelada de conhecimento. Coisas que até então eu não sabia. Mas eu sei localizar o documento, no tempo e espaço, dou as devidas orientações, mas eles também nos deixam. Então tem gente que fala, museu é lugar de coisa velha. Não, museu é lugar de conhecimento. Né? Vocês acreditam nisso, por isso estão aqui. Então vamos unir assim, nossa força com a força de vocês, para poder não deixar nunca a nossa história morrer. No mínimo, deixar ela adormecer um pouquinho para gente como a gente conseguir levantar de novo, dar um cutucão para ela tornar a cortar. Essas fotos que estão passando aí, eu vou entregar a cópia, viu, Luiz? Eu vou entregar a cópia dessas fotos que estão passando no telão para o Luiz Issa. E com ordem da dona Lia, nós já conversamos, são 180 fotos da Revolução de São Paulo. Então a gente vai entregar para o Luiz Issa a cópia dessas fotos e ele vai se incumbir de fazer a distribuição disso através do Face para que vocês também façam parte desse acervo. E tem o sorteio também que a gente vai fazer de uns brindes agora. E são livros, na verdade, que a gente recebeu. O Museu do Arquivo Histórico nos doou 10 livros das figureiras de Taubaté, dos figureiros. E o Marta Rocha, né, doou também sobre futsal. Isso? Então nós vamos fazer. Vocês preencheram os papeizinhos na entrada? Eu sou um membro do Taubaté das Antigas, representando os fundadores, o Flávio Marques e o Herbert. Esse encontro hoje está sendo uma consagração, depois de 1 ano e alguns meses da fundação pelo Flávio, do Taubaté das Antigas. Já foram efetuados vários encontros e essa aqui é um ganho a mais para o Taubaté das Antigas. Estamos juntando uma parceria aqui com o Mistal, o Museu da Imagem e do Som de Taubaté, e unindo as forças com o Taubaté das Antigas já passou de 10 mil membros. E essa união aí vai render mais frutos ainda para o futuro. A Shirley Santos, representando, ela é responsável pelo Mistal, ela uniu os esforços juntamente com o Taubaté das Antigas e hoje a gente está brindando aí quem compareceu nesse evento aqui. A fundação do Taubaté das Antigas começou com o Flávio Marques, juntamente com alguns amigos. Por que no Facebook a gente não funda uma coisa mostrando Taubaté, né? Começou com uma brincadeira, uma dúzia de amigos, e hoje ele já nem sabe mais a dimensão que está esse Taubaté das Antigas, né? Tem um poder enorme agora. Você falar Taubaté das Antigas, é um grupo forte agora. Boa tarde, queridos e queridas. Não sei se falo como mulher ou como homem, mas como Marquinho da Tirinhas e outras vezes que participei do TDA também. Logicamente que um grupo que o próprio Flávio Marques fez, lançou isso para Taubaté com o intuito de resgatar não só a cultura de Taubaté, como as fotos, a galera toda que se conheciam em época de Estadão, em épocas de bailes, TCC, associação, aquelas coisas todas. Muita gente depois de 20, 30, até 40 anos se reencontrando, né, através do grupo, o que está identificando todo mundo, está deixando todo mundo muito feliz. E o propósito do grupo principal, que o Flávio mesmo fala, e eu também sempre
por minhas tirinhas faço, é a alegria, o resgate de todo mundo se dar bem, né? Sem aquele nada de rincha de uns ou de outro, da onde que era, da onde que não é, faixa etária ou não. Eu acho que o propósito do grupo é mostrar realmente Taubaté, uma cidade bacana, que tem muitas coisas ainda para ser mostradas. E esses encontros que são feitos, como em propósito assim, de Jardim da Estação, Alto do Cristo, o relógio da CTI, aqui no Mistal também, pela Shirley, nos coisando aqui a Lia. Eu acho que tudo isso é maravilhoso. Pena que o pessoal realmente não está comparecendo como devia. Mas deixa aqui meu recado para todo mundo. Venham, divertimento sempre terá. Um beijo. Bom, hoje, dia 11, vai ficar marcado na minha memória como o dia que nós juntamos força, o Museu da Imagem e do Som e o Grupo Taubaté das Antigas. Quando nós lançamos o Face do Mistal, isso em março de 2013, nós não tínhamos noção de que isso teria uma repercussão tão grande assim. E o TDA, o Taubaté das Antigas, como eles próprios falam para os íntimos do TDA, eles acreditaram no nosso trabalho, porque nós começamos a convidar o povo taubatiano, o povo também que não era taubatiano, mas que sim de coração, a desengavetar suas memórias, a tirar suas fotos das gavetas. Então, o TDA entendeu bem isso e começou a fazer um trabalho maravilhoso junto com o próprio acervo. Foi usando o acervo familiar. E chegou nisso que chegou, né? Enquanto o Mistal posta fotos históricas a nível de cidade, a nível de região, o TDA posta fotos familiares que também fazem parte desse consenso, porque é a história de cada família e entra no consenso da cidade. Então eu acho que tudo isso foi muito válido para crescimento de ambos os lados. Nós acreditamos nesse trabalho, começamos e vamos seguir em frente. E o TDA também acreditou no nosso trabalho, mostrou que as pessoas tinham sede de memória, sede de lembrança, sede de mostrar o que tinham na gaveta, e deu nisso que deu. Eu acho que essa data vai ficar memorável, não só para o Museu da Imagem e do Som, como para o Taubaté das Antigas. Hoje é um dia especial, não só para quem trabalha com a cultura de Taubaté, como até para a própria cultura, para os taubatianos. Aqueles que estiveram aqui, eles sentiram como é importante o conhecimento da sua identidade, o conhecimento de suas raízes. Isso vendo pelo lado da história. E pelo lado humano, é a confraternização, o encontro, as conversas agradáveis, as informações passadas de um para o outro, é como se fosse uma colcha de retalhos sobre a identidade taubatiana, os conhecimentos e as memórias dos que aqui tiveram. Então, eu espero que este primeiro encontro da Taubaté das Antigas no Mistal seja o pontapé inicial para uma série de outros encontros, outras palestras, outros saraus com músicas, com informações, com dança, tudo que possa resvalar na cultura.